Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 29 de julho de 2020. Na descrição do vídeo você encontrará o link para esta matéria. Pessoal, antes de mais nada, deixa eu só dar um aviso aqui para vocês. Não sei se vocês estão percebendo, né? Alguns vídeos estão ficando com um enquadramento meio, não sei se está certo, se está errado, né? O celular que eu uso para gravar, né? Ele deu problema, infelizmente, né? Deu um certo tchutchu aí. Eu estou usando ele ainda, consigo utilizar ele, mas ele tá com a tela esculhambada, como diz a minha sobrinha, né? Tio, a tela esculhambou, já era, né? E até eu conseguir comprar um outro telefone, né, para poder fazer as gravações, vocês me perdoem aí, né? Porque provavelmente eu terei haverão alguns erros aqui, acolá, alguns enquadramentos errados, umas coisitas assim. Então, já peço desculpa desde agora para vocês, tá? Vou me programar para ver se eu consigo comprar agora o S9 Plus, né? Não compro, o meu celular hoje é um S7, gente, tá? É um S7, tá um pouquinho ultrapassado, mas é um celular muito bom. Não mexeria nele agora, não trocaria nem tão cedo se ele não tivesse dado esse problema. Mas eu sempre opto pela linha S da Samsung pela questão... Olha a propaganda, não estou fazendo propaganda, pelo amor de Deus, tá? Mas é por conta da questão da qualidade de vídeo, né? E o S9, no momento, é um dos celulares que tem uma qualidade de vídeo muito boa para fazer os nossos vídeos. Eu não preciso de câmera, não preciso de câmera especial, nem nada. Eles dão conta do recado, tá? Então, até eu resolver esse problema... eu agradeço a compreensão de vocês aí, se tiver alguma coisinha errada aí, tá bom? Bom, gente, vamos à matéria, para não perder muito tempo, eu não gosto de falar dessas coisas, vamos lá, só para dar... Bom, a inadmissível confissão de Dias Toffoli, tá certo? Vamos lá, vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você quiser ajudar aí, para nós poder comprar um telefone novo, tá? A gente agradece aí, senão vamos tocar o barco pra frente, até ele agora, enquanto ele aguentar ali, né? A gente faz um trabalho com ele aqui. Bom, vamos lá. Toffoli falou hoje, no caso ontem, tá? Toffoli falou hoje que o STF, preste atenção, é o editor da sociedade no caso das fake news. Vocês entenderam o que ele quis dizer, gente? Ele quis dizer que o STF é quem vai controlar o que é fake news e o que não é fake news. É o STF quem vai controlar o que você diz, o que você não diz, o que você acredita, o que você não acredita. Continuando a matéria, presta atenção. Cadê? Editor da sociedade, no caso das fake news. Ele se referia ao papel do editor que decide o que coloca ou não no ar. Vocês estão compreendendo agora, gente? Vocês estão percebendo? O pepino aqui, vocês estão compreendendo o nó da coisa? STF quer controlar agora a liberdade de imprensa. E a partir do momento que a liberdade de imprensa e de expressão são controladas, obviamente que existe um viés ideológico. Quando a liberdade de imprensa e de expressão são controladas, há um controle de opinião. O guardião da Constituição é o primeiro que está descumprindo esta Constituição. Acreditem nisso, tenham certeza disso. Infelizmente, esse é o nosso STF. Continuando. A gravidade dessa frase é algo que talvez não tenhamos visto no passado recente da história do Brasil. O STF é guardião da Constituição e só. Ninguém deu aos ministros do STF... Leia-se, ministro Alexandre de Moraes, o poder de editar o que a sociedade deve ou não fazer. Vocês estão compreendendo o que está acontecendo, gente? Eu falei para vocês que esses caras estavam aprontando, que a gente ia viver o golpe do STF. Eu falei isso lá no comecinho do inquérito das fake news. Preparem-se, porque não é Bolsonaro quem vai dar o golpe. Quem vai dar o golpe é o próprio STF. Nós vamos viver a ditadura. Aí sim, gente, isso é uma ditadura. Dá um pulinho lá em 70, você que já foi dessa época aí, tem 50...
tem 50 anos, tem o quê? 55 mais ou menos, que ainda era jovem nessa época, né? Eu tô perto já, viu, gente? Eu falo assim, mas eu também tô chegando lá, volta um pouquinho. Né? Então você que viveu essa época aí, fala pra mim, havia censura? Não. O que é que havia? Havia um controle, por exemplo, músicas como as daquela cantora Anitta da Verdinha, essa música não passava. Ah, isso é censura. Não, não era censura. Você tinha a sua opinião, você expressava a sua opinião. O que não se podia era passar coisas imorais para a sociedade. Novelas, como nós vemos hoje, onde a putaria, essa é a palavra, eu não sei qual dos dois é mais pornográfico, se é os filmes do Frota ou as novelas da Globo. Antigamente você não via essas coisas passando na televisão, era uma coisa de respeito, ética. Não havia um viés ideológico, político por trás. Havia uma questão de preservar a sociedade, a família, né? O que era certo. Né? Jamais você veria numa novela um bandido terminando com a mocinha e ainda se dando bem. Você não viria isso naquele tempo. Mas hoje é o que a Globo ensina, é o que as novelas ensinam. É sacanagem, é um monte de aquela coisa toda, né? Então existe uma diferença entre você pautar uma sociedade dentro de uma cultura ética, dentro de uma cultura moral, e a diferença entre você definir o que a pessoa expressa ou não. E é aí onde está o grande problema. Você expressar opinião, você expressar o que você pensa, você expressar o que você acha, você expressar aquilo que você acredita. E isso ser cerceado, que é o que o STF... Tipo, o STF está dizendo o seguinte, se você falar contra nós vai lá e plá. Se você falar contra o Bolsonaro, nós vamos lá e lá aplaudimos. Se você falar bem de Lula, nós vamos lá e aplaudimos. O que vai acontecer daqui uns dias é eles controlarem até o nosso voto. O ataque à Constituição e à democracia brasileira foi sintetizada nessa frase. Algo precisa ser feito com urgência. E aí finaliza a matéria. Gente, nenhum juiz, desembargador, ninguém pode tomar como regra, editar o pensamento das pessoas. Não pode. Você não pode controlar a ideia das pessoas. Lula disse que não era mais um ser humano, era uma ideia. Bom, tem ideia pra tudo, ideia de louco, mas tudo bem, deixa ele lá achar que ele é uma ideia. Né? Não é a caninha 51. Ah, rapaz, aí. Acho que é por isso que ele falou que era uma boa ideia. Ele falou assim: eu sou uma ideia, não sou. Acho que foi disso. Ele bebeu tanta caninha 51 que ele botou na cabeça a ideia e pronto, ficou aquela propaganda, né? Caninha 51, uma boa ideia, né? Pronto. Acho que ele colocou, bebeu tanto, leram pra ele ali, tanto na garrafa, né? Talvez ele até tenha aprendido a ler aquela frasezinha, né? De tanto que ele deve ter visto, né? Aí por isso que ele falou que era uma ideia. Mas não existe, gente, isso. O que nós estamos vendo é um passo do STF contra o povo brasileiro. É aí justamente aonde a gente para e percebe. Não tem como você olhar para esse STF, para o como é que se diz a palavra? Para a composição desse STF. Não existe como você olhar para a composição desse STF e não ver o dedo da esquerda, uma agenda ideológica, partidária, esquerdista, comunista, socialista, leninista e marxista, para encerrar. Não tem, gente. Se você pegar a cartilha do comunismo, presta atenção, uma das regras básicas é controlar a opinião da sociedade. Se você controla, gente, a opinião de uma sociedade, se você controla a expressão de das pessoas, o que elas podem ou não, você já está meio caminho andado do comunismo. É meio caminho andado do comunismo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai na Coreia do Norte, por exemplo, lá você não pode falar mal do Kim Jong, do gordinho, não pode. Se você falar mal do gordinho, o pau canta. Você desaparece, serviços forçados ou execução, bala no meio da fuça. Não tem outra. Vai na China, um país que o Dória tá fazendo lá, né, entregando São Paulo para a China. Vai na China, dá um pulinho lá. Fala mal lá do Xi Jinping para você ver. Vai, fala mal do Xi Jinping para tu ver o que acontece com você.
Gente, vai para Cuba. Hoje não, em Cuba, hoje Cuba, gente, hoje Cuba, se você pesquisar, você vai descobrir que Cuba, ela tá saindo do comunismo disfarçadamente para entrar no capitalismo. Porque Cuba tá quebrando. Não sei se vocês sabem disso. Cuba tá quebrando. A economia de Cuba tá trincada. Eles estavam indo no mesmo caminho da Venezuela, né? Apesar que ainda existem lá o controle das redes sociais, ainda existe lá o controle da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né? Lá só se publica o que eles deixam publicar, o que eles querem. Lá para você, se existisse uma máquina que lesse pensamento, as pessoas tinham um chip dessa máquina enterrada no cérebro. Pode ter certeza. Teria um chip lá para ler o que você pensa e inibir. Porque uma coisa, gente, e prestem atenção nisso, por isso que a cartilha diz que um dos primeiros passos é controlar a opinião pública, ou a ideia das pessoas, ou a a liberdade de expressão, porque toda revolução que derrubou o comunismo começou de uma ideia. Uma ideia. Assim como o comunismo usa também a ideia para tomar um poder, uma ideia pode derrubar esse poder. Então, qual é a diferença entre o comunismo e a democracia? A democracia permite que você pense o que você quiser, é liberdade tua, você pode expressar, não tem problema. A democracia não tem medo, porque a democracia, apesar de muitos dizer que é um sistema falido, mas é o único sistema no mundo que funciona. É o único que funciona. Agora, o comunismo não tem nenhuma, eu não conheço nenhum país comunista que funciona. Outro dia alguém me citou um país aqui, não sei se foi Suécia, Suíça, agora me falha a memória. Mas se você for pesquisar lá o socialismo, você vai descobrir que lá eles fizeram uma mesclagem. E é mais capitalista do que socialista. É mais capitalista do que socialista, né? O comunismo ele não sobrevive. A China hoje existe, está crescendo, é um país que, né? Enfim, por quê? Ela mesclou comunismo com socialismo, mas mesmo assim as pessoas sofrem. É controle de natalidade, é controle... Lá as pessoas praticamente não escolhem as suas carreiras de trabalho. Você vai para a Coreia do Norte, por exemplo, é o governo quem decide o que você vai ser. Se o governo decidir que você vai ser bucha de canhão, você vai ser bucha de canhão, você não pode ser mais nada. Você não tem escolha do que você quer ser. Se o cara fala, você vai carpir mato, você vai carpir mato da vida. Você pode ser inteligente, mas vai carpir mato, cara. As pessoas inteligentes, as pessoas que têm, que pensam fora da caixinha, dentro do comunismo, não tem espaço. É o que Dias Toffoli está querendo fazer aqui no Brasil. Ele quer começar a editar o que pode ou não ir ao ar, o que pode ou não ser dito, para quê? Para inibir a sociedade pensante de se organizar e fazer o que a lei manda, que é colocar esse STF aí no lugar dele. Agora, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Gente, essa composição do STF, você tem praticamente 9 advogados e 2 juízes. 3 juízes, eu acho que é 3 juízes. Você tem ali Justiça do Trabalho. Cara, como é que um juiz da Justiça do Trabalho pode ser ministro do STF? Mas ainda vai lá, o pior ainda não é isso, o pior é você saber que tem 9 ministros que nunca foram juízes. E você saber que o presidente da casa levou peia em 2 concursos para juízes. Agora me fala, o que esperar dessa composição? Não é à toa que ele virou um pau mandado. Essa é a agenda da esquerda, é a agenda do PT sendo cumprida. Eles trabalhando em prol de trazer de volta o petismo para o governo, para o poder.
E eu falo para vocês uma coisa, gente, não tenham a menor dúvida. O STF hoje está dando os primeiros passos. Quer controlar a liberdade de expressão, quer controlar o que se publica nas redes sociais, quer controlar a nossa mente. E no dia que o PT, o PSOL, o PCdoB, qualquer um deles voltarem ao poder, acabou a democracia no Brasil. Vai ser um golpe logo em seguida. O presidente tomando posse e o primeiro ato será um decreto para ferrar, para não dizer outra palavra, com o povo brasileiro. Deus nos livre disso acontecer. Fui.